Diagrama do lugar das raízes. Diagrama do lugar das raízes é uma das principais ferramentas de análise de sistema de controle. Tá? Então, como o nome já diz, né, ele mostra o lugar das raízes, no caso, das raízes da equação característica, que vem a ser, no contexto do sistema de controle, os polos de malha fechada, em função de um parâmetro. Tá? A medida, né, como se comportam, né, as raízes, os polos de malha fechada, à medida que um determinado parâmetro do sistema de controle varia. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ver a definição, né, desse diagrama e um método, ou como, né, umas regras, né, para construir um esboço, né, desse diagrama que deve ser utilizado para análise de projeto, sistema de controle. Tá? Então, vamos ver primeiro a definição do que é esse diagrama, do lugar das raízes, e depois as regras de construção. Bom, então, aqui tem um sistema de controle realimentado, tá? Com realimentação unitária, e a planta é representada pela função de transferência g de s, e a gente tem aqui seria o controlador, que é um controlador proporcional, que é apenas um ganho. Então, um problema típico, né, bem básico, é saber que ganho selecionar para que o sistema de controle tenha o comportamento desejado. Então, aqui a gente tem a função de transferência de malha fechada. Então, as raízes, né, do polinômio característico, os polos de malha fechada, as raízes, né, são dados pelas raízes da equação característica, que é 1 mais k de s igual a 0. Certo? Então, a pergunta é como variam os polos de malha fechada com esse ganho k. Bom, então, aqui tem um exemplo, tá? Que é uma função g de s 2 sobre s mais 2. A função de transferência de malha fechada, 2k sobre s ao quadrado, 2s mais 2k. E aqui os polos de malha fechada, menos 1 mais ou menos raiz de 1 menos 2k. Então, vamos analisar o que acontece com esses polos à medida que k varia de 0 a infinito. Tá? Vamos pegar só ganhos positivos. Então, quando k é igual a 0, veja que os polos são 0 e menos 2, né, que são os polos de malha aberta, os polos de g de s. Quando k é um valor entre 0 e meio, esses polos são reais e distintos. Né? Então, a gente vai ter dois polos reais e distintos. Né? E interessante aqui ver que quando k aumenta, né, tendendo a meio, esses polos vão se aproximando até k ser igual a meio. Quando k é igual a meio, os dois polos são iguais a menos 1. E se eu aumento mais k, né, a partir de meio, tá, os polos se tornam complexos, conjugados. Então, esse, né, complexo conjugado com a parte real fixa, né, menos 1, e a parte imaginária que cresce com o valor de k. Então, essa análise está refletida aqui nesse gráfico. Esse é o gráfico, é o lugar das raízes, é o diagrama do lugar das raízes. Então, veja que quando k é igual a 0, eu tenho aqui os polos de malha fechada, de malha aberta. E à medida que k aumenta, eles vão se aproximando um do outro até k ser igual a 1 meio, 0,5, onde os dois polos são iguais a menos 1. E a partir desse momento, quando eu aumento o valor de k, a partir de 0,5, eu tenho um par de polos complexos conjugados. Tá? Então, esse diagrama aqui foi feito usando o software MATLAB. Veja que ele individualiza, né, os polos de malha fechada por cores. Né? Tem uma parte azul e uma parte verde. Né? Essas partes aqui a gente chama de ramos. Né? O diagrama tem dois ramos, um para cada polo. Né? Então, o sistema é um sistema de segunda ordem, tem dois polos.
Cada polo vai descrever uma trajetória à medida que o ganho K varia. Tá? Então, que tipo de análise a gente pode fazer aqui? Né? Não é só ter o gráfico, a gente tem que saber analisar. Aqui a gente vê que quando o valor de K é pequeno, menor do que meio, o sistema é sobreamortecido, dois polos reais iguais. À medida que K aumenta, ele chega a 0,5, o sistema se torna criticamente amortecido. E, se eu aumento mais ainda, o sistema se torna sugamortecido. Mais ainda, né, o que acontece quando a gente aumenta o ganho? Né? A gente sabe que o overshoot da resposta ao degrau está associado ao ângulo entre o polo e a origem, não é isso? E quanto maior esse ângulo, maior vai ser o overshoot. Então, a gente sai aqui do caso criticamente amortecido e à medida que o ganho aumenta, o overshoot vai aumentando. Certo? Que outro tipo de informação a gente pode tirar? Aqui a gente não calculou ainda, mas se a gente calcular o erro de regime para uma resposta ao degrau, a referência do tipo degrau, a gente vai ver que o erro diminui quando o ganho aumenta. O ganho K aumenta. Então, aqui a gente vê claramente um compromisso entre diminuir esse erro de regime e ter uma resposta oscilatória, uma resposta transitória satisfatória. Porque se eu aumentar muito o ganho para diminuir o erro, eu vou aumentar muito o overshoot e a resposta transitória vai ficar ruim. Tá? Veja que nesse exemplo simples, a quantidade de análise que a gente pode fazer é a quantidade de informação que a gente tira. Certo? Então, essa é a utilidade desse tipo de diagrama. Tá? E é dessa forma, né, aqui no exemplo bem simples, né, depois nós vamos aprofundar mais um pouco, mas é dessa forma que a gente utiliza o diagrama para analisar o sistema de controle e até projetar. Né? Veja que se eu for usar esse controlador proporcional, que é um controlador muito simples, aqui a gente já sabe que não vai conseguir erro de regime nulo e que eu não posso aumentar muito o ganho porque o overshoot vai aumentar. E aí tem um limite para o que eu posso conseguir de redução de erro do regime permanente. Muito bem. Bom, esse diagrama, né, que eu acabei de apresentar, é o famoso diagrama do lugar das raízes. Então, tem alguns sinônimos aí, né? Na literatura você acha que no Brasil, lugar geométrico das raízes. Eu vou aproveitar esse lugar geométrico para criar, quer dizer, para usar, né, adotar aqui esse acrônimo, né, o LGR, para não ficar escrevendo todo lugar das raízes. Ou o lugar de Evans, né? Então, Evans foi o cidadão, né, o cientista que desenvolveu, né, esse diagrama, as regras de construção. Né? Então, em inglês, esse diagrama no lugar é conhecido como root lockers ou Evans root lockers. Então, como eu já comentei, esse diagrama permite analisar o comportamento da resposta transitória em função do ganho K. Diagrama formado por dois ramos, cada um associado a um dos polos. E é assim que a gente faz sempre esse diagrama. Nesse diagrama eu pude fazer dessa forma porque era um sistema de segunda ordem, onde a gente tem uma expressão analítica dos polos de malha fechada. A partir de terceira ordem já não é mais possível. Tá? Então, o cidadão lá, o Evans, né, criou essas regras para a construção que nós vamos ver a partir de agora, certo? Uma pergunta que às vezes é feita, né? Poxa, mas você acabou de mostrar que tem uma função do MATLAB que faz isso, por que é que eu preciso aprender essas regras para fazer um esboço bem feio, bem ruim, e quando o MATLAB já faz um gráfico, ou o Scilab também, né, já faz um gráfico todo bonitinho? É simplesmente porque, ao saber essas regras, certo? A gente vai saber o que fazer para alterar o diagrama de acordo com nossas conveniências. Certo? Então, quando a gente for projetar um controlador que não é um controlador proporcional, é um controlador mais complexo, um PI, um PID, controlador em avanço, certo? Esse controlador vai alterar a configuração da
do sistema de controle e a gente tem, né, e alterando a configuração para alterar o diagrama no lugar das raízes. E se a gente souber as regras, a gente vai saber como esse controlador que a gente vai colocar altera o lugar das raízes. E aí a gente vai escolher esse controlador de maneira a obter um lugar das raízes favorável para o projeto de controlador, né, de sistema de controle que a gente quer fazer. Certo? Então essa é a importância de conhecer essas regras. Certo? Então vamos ver. Esse aqui é o ponto de partida. Tá? Então essa é a função de transferência. Veja aqui qual é a particularidade. Né? Então aqui ela já está fatorada, os polos e zeros. Particularidade é que eu estou assumindo aqui que o coeficiente aqui do termo de maior grau, tanto do numerador quanto do denominador, é igual a 1. Certo? Então isso é feito para facilitar a explicação das regras, né? Mas não causa, né, perda de generalidade, porque essa constante que pode estar multiplicando, né, ela pode ser incorporada ao ganho. Tá? Então, isso nós vamos ver também mais para frente. Então, isso não tem problema nenhum. Então, essa hipótese aqui é para facilitar a derivação das regras. Certo? O sistema tem que ser próprio, né? A função de transferência tem que ser própria. Isso já foi discutido várias vezes, porque tem que ser assim. E aqui nós vamos só, inicialmente, considerar que o ganho K é positivo. Tá? Mais para frente a gente vai ver como lidar com o caso em que K é negativo. K pode ser negativo? Pode. Em algumas situações até deve. Tá? Então a gente vai ver isso daí. Está aqui a função de transferência em malha fechada. E aqui está a equação característica. E para construir o diagrama, a gente vai escrever ela de uma forma diferente. Tá? Então, 1 mais K de S, K G de S igual a zero, a gente vai escrever G de S menos 1 sobre K. Muito bem, então aqui é a equação característica. Então, um número complexo para pertencer ao lugar das raízes, tem que fazer essa equação. Como K está sendo suposto positivo, certo? Isso daqui à direita vai ser um número real negativo, certo? Então, um número real negativo, G de S é um número real negativo, é um número que tem o ângulo de fase de 180 graus. Certo? 180 graus ou múltiplo ímpar de 180 graus, né? 180 menos 180, 540 graus, todos esses ângulos são ângulos equivalentes, né? Iguais. Então, essa condição é chamada condição de fase, tá? Então, o ângulo de fase de G de S tem que ser um múltiplo ímpar de 180 graus. Certo? Bom, então a fase é 180. E o módulo, como K é positivo, o módulo de G de S vai ser 1 sobre K. Certo? Então são essas duas condições que um ponto no plano complexo tem que satisfazer para ele pertencer ao lugar das raízes. Agora, a condição de módulo, certo? Você pega aqui K igual a 1 sobre módulo de G de S. Tá? Se o módulo de G de S não for zero, sempre vai existir um K que satisfaz isso, tá? Essa condição de módulo. Tá? Então, essa condição não é relevante para encontrar os pontos que pertencem ao lugar das raízes. Ela é importante para achar, uma vez que você tem um S que pertence ao lugar das raízes, achar o ganho associado. Mas para achar os pontos S que pertencem ao lugar das raízes, a gente usa a condição de fase, tá? A condição de fase que define esses pontos. Então, as regras de construção que nós vamos ver são baseadas nessa condição de fase. Bom, então aqui vamos ver as regras principais, né? A regra 1 é bem simples, né? Você chega lá no plano complexo e você indica a posição de cada polo com X, polo de G de S, tá? Não os polos de malha fechada, os polos de malha fechada, os que vão ser traçados, né, no diagrama. Polo G de S, com um xizinho, e o zero de G de S, uma bolinha. Tá? Então essa regra é simples de fazer, né?
Primeira coisa é essa. Agora vamos para essa segunda regra, que é o lugar das raízes no eixo real. Certo? O que significa isso? Eu quero saber que trechos do eixo real pertencem ao lugar das raízes. Então está aqui o G de S. Então eles têm que satisfazer, né, o S tem que satisfazer a condição de fase, né, que é fase de G de S 180 ou múltiplo ímpar. Então a fase de G de S, né, então aqui eu tenho a fase de B sobre A. Então a fase de B sobre A, que é uma propriedade de números complexos, é a fase de B menos a fase de A. Só que B e A são polinômios, né, que estão aqui representados pelo produto desses monômios aqui, né. Então, outra propriedade, números complexos, a fase do produto é a soma das fases, né. Então, usando essas duas propriedades, a gente vai ter que a fase de G de S é a fase de S menos E1, mais fase de S menos E2, fase de S menos E, etc., menos a fase de S menos P1, S menos P2 até S menos Pn. Tá, então, reproduzir aqui essa equação. Então, dado um ponto S real, né, no eixo real, há duas situações. Certo? Então, vamos pegar inicialmente os polos aqui, né? Então, vamos analisar S menos um polo real. Tá? S menos um polo real. E aí eu vou usar aqui, certo? Eu vou usar um desenhozinho aqui, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Tá? Então, veja nesse desenho o que a gente tem, né? A gente tem aqui um exemplo, eu peguei aqui esses em vermelho aqui, né? São os polos de G de S, seriam os polos de G de S, né? Então veja que eu marquei um xizinho. E aqui no zero eu fiz até errado. Agora que eu estou vendo, vou corrigir aqui. Vou apagar. No zero tem que botar uma bolinha, né? Tá certo? Então, xizinho nos polos e bolinha no zero. Baguncei um pouquinho aqui o gráfico, bom, mas tudo bem. Certo? E aqui, esse pontinho verde aqui é um pontinho que eu quero saber do eixo real, né? Quero saber se ele pertence ou não ao lugar das raízes. Então, eu vou calcular a fase de S menos P1, fase de S menos P2, S menos E1, etc. Né? Aí a fase de S0 menos P1, então aqui eu desenhei ó, o vetor, tá vendo? Vetorialmente aqui, o S0 menos P1, esse vetor começa em P1 e vai até S0. Tá? E a fase desse vetor é quanto? É 0. 0 grau, o ângulo de fase dele, né? Então veja que quando S0 está à direita de um polo, o ângulo de S0 menos o polo é 0. E se ele estivesse à esquerda? Vou desenhar aqui com essa de azul. Então, por exemplo, qual é o ângulo de fase de S0 menos E1? Quem é S0 menos E1? É esse vetor aqui, azul, que começa em Z1 vai até S0. E qual é o ângulo de fase desse vetor? É 180. Certo? Então, quando S0 está à direita de um polo ou de um zero, né, veja que tanto faz, um polo ou um zero real, né? Porque os ângulos, o ângulo ou vai dar 0 ou vai dar 180, né? Ah, mas tem um menos 180 é 180 e menos 0 também é 0, por isso que tanto faz eu analisar polo ou zero, né? Então, quando o S0 está à direita, né, de um polo, ou zero, o ângulo que ele faz com esse polo zero é 0. E quando ele está à esquerda é 180. Certo? Então, essa é a primeira coisa. Agora, quem seria o S0 menos um polo complexo, né? Traçar aqui o vetor. Seria esse bicho aqui. E qual é o ângulo dele? Bom, aí o ângulo dele seria esse daqui, né? Aí, bom, aí não é 0 nem 180, é um valor.
Mas veja que como, né, eu tenho aqui o conjugado também, tá? Bom, o desenho não está muito proporcional, tá? Deixa eu apagar aqui até para ficar mais, fazer mais bonitinho, né? Senão fica bagunçado. Vou botar o P2 no lugar mais certo aqui, né? Mais simétrico aqui. O P3, desculpa. Então, vamos lá. Aqui é o S0 menos P3 é esse vetor aqui. Então, deixa eu escrever de novo aqui o S0, né? O S0 é esse bichinho aqui, ó. Tá? Tudo bem. Então, qual é o ângulo aqui? S0 menos P3. É esse ângulo aqui, né? Que é um valor qualquer. Mas veja que esse ângulo de S0 menos P3 é complementar desse ângulo de S0 menos P2. Então, quando eu somar os dois ângulos, vai dar quanto a soma? Zero. A soma vai dar zero. Então, eu não preciso, nessa análise que eu estou fazendo, me preocupar com os polos complexos conjugados. Certo? Então, conclusão, né? Se o ponto que eu quero testar se pertence ao lugar zero tiver à direita de um polo no zero, o ângulo que ele faz é 0 graus, se ele tiver à esquerda é 180. Então, com base nisso, né? Com base nessa propriedade, então vamos voltar aqui para os slides. Com base nessa propriedade, a gente conclui o quê? Tá? Então, a gente conclui que os polos e zeros relevantes para saber se um trecho, se um ponto no lugar das raízes, no eixo real pertence ao lugar das raízes ou não, são os polos, os zeros que estão à esquerda, que eles contam 180 graus. Então, na soma total aqui, para satisfazer a condição de fase, essa soma aqui tem que dar 180 ou múltiplo. Então, quando eu tenho um polo, um zero à esquerda, conta 180, mas se eu tiver outro, somar 180 com 180 vai dar 360, que é zero. Certo? Então, esse ponto vai pertencer ao lugar das raízes quando tiver um número ímpar de polos ou zeros à esquerda. Certo? Então, com isso a gente chega à regra, que é a regra simples, né? Então, isso aqui tudo foi discutido para deduzir a regra, é que os trechos do eixo real que pertencem ao lugar das raízes são aqueles que estão à esquerda de um número ímpar de polos e zeros reais de G de S. Certo? Tá? Então, um ponto tem que estar à esquerda de um número ímpar de polos e zeros de G de S. Então, não é o polo que tem que estar à esquerda do ponto, é o ponto que tem que estar à esquerda do polo. Então, vamos pegar um exemplo, né? Então, vamos pegar esse exemplo aí para a gente ver isso daí, né? Então, está aqui o G de S, então tem o 0 menos 2, aqui com a bolinha. E tem os polos menos 1 mais ou menos J raiz de 2. Eu marquei aqui com um x, certo? Que está o menos 1 aqui, né? A parte real é aqui aproximadamente 1,41 a parte imaginária. Então é a primeira regra, né? Que era só marcar isso daqui. Então, quais são os trechos do eixo real que pertencem ao lugar das raízes? Os que estão à esquerda de um número ímpar de polos e zeros. Então, no eixo real só tem um zero, menos 2. Então, todo o trecho que está à esquerda dele vai pertencer ao lugar das raízes. Então, que é o trecho aqui, entre menos infinito e menos 2. Certo? Então, essa regra é bem tranquila, bem fácil de verificar. Regra 3. Comportamento assintótico. O que é que a gente entende por comportamento assintótico? É o comportamento quando K tende a zero ou quando K tende a mais infinito. Quando K tende a zero, o que é que acontece, né? Se a gente analisa aqui em cima, ó, quando K tende a zero, G de S tende a, módulo de G de S, né, tende a infinito. Certo? E quando é que o módulo de G de S tende a infinito? Quando S é um polo, né? Então veja aqui, ó, quando A de S for zero.
A de S é o polinômio característico de G de S. Tá? Então, K tendendo a zero corresponde aos polos de malha aberta. Certo? Então, se a gente imagina uma trajetória do lugar das raízes começando de K igual a zero até K tendendo a infinito, a gente pode dizer que o lugar das raízes, os ramos do lugar das raízes partem dos polos de G de S. Certo? Então, quantos ramos temos? N ramos, que é o número de polos. Então, os N ramos do lugar das raízes partem. Partir quer dizer para K igual a zero, de cada um dos N polos de G de S. Tá? Então, isso é bem tranquilo. Tá? Você tem lá os polos de G de S e de cada um deles vai partir um ramo. E quando K tende a infinito? Então, vamos olhar aqui de novo. Ó. Quando K tende a infinito, G de S tende a zero. Que situações ocorrem isso? Quando é que G de S é zero? G de S é zero, por exemplo, quando S é um zero de G de S. Tá? É uma raiz de B de S. Certo? Quantas raízes tem B de S? O número de raízes igual ao grau de B de S, que é M. Né? O grau genericamente M, que tem que ser menor ou igual a N. Certo? Então, se M for menor do que N, então M ramos vão para os zeros, mas ainda faltam N menos M ramos. O que é que vai acontecer com ele? Então, quando K tende a infinito, G de S tende a zero. Então, outra forma de G de S tender a zero, tá? Então, veja, se o grau do numerador for menor do que o grau do denominador, quando S tender a infinito, o G de S vai tender a zero também. Certo? Então, essa é a outra situação em que G de S tende a zero e a outra situação que vai ocorrer quando K tende a infinito. Módulo de S tender a infinito. Certo? Então, isso, módulo de G de S tender a infinito, tá? É um comportamento assintótico, então a gente vai dizer que os polos tendem a assíntotas. Certo? Assíntotas. Assíntotas que são retas, que nós vamos ver como são. Certo? Então, como é que a gente caracteriza essas assíntotas? Então, reproduzir aqui o G de S, certo? Então, agora fiz um sobre G de S, tá? E aí, fazendo um sobre G de S, eu vou dividir o A de S pelo B de S. Então, aqui eu estou fazendo a divisão dos dois polinômios, mas eu só apresentei os dois primeiros termos da divisão, certo? Tá? Aí, essa aqui a divisão continua, mas eu vou parar por aqui que só vão me interessar esses dois termos. Aí agora tem outra, para a gente interpretar como é calculado isso, né? S tender a infinito, vamos lá para o infinito. Né? Digamos que a gente está lá indo para o infinito. Quando a gente está no infinito e olha na direção da origem, né, do plano complexo, o que é que a gente vê? Né? A gente vê os polos e zeros de G de S tudo no mesmo canto, né? Se a gente estivesse lá longe. Tá? Então, é isso que está representado aqui. Ó. Como se os polos e zeros estivessem em um único ponto. E esse ponto a gente vai representar por alfa, né? Ponto no eixo real. Tá? Então, a gente vai aproximar esse polinômio aqui por S menos alfa elevado a N menos M. E aí, desenvolvendo, né, o A sobre B e o S menos A elevado a N menos M, né, que é esse binômio aqui, a gente iguala os primeiros coeficientes aqui, dos primeiros termos, e a gente acha o valor do centro das assíntotas, alfa. Certo? Que é B1 menos A1 sobre N menos M, mas se a gente voltar aqui, ó, quem é B1 e quem é A1, né? São o coeficiente do termo M menos 1, né, para B1 e N menos 1 para A1. Então, a gente conhece uma propriedade de polinômios que diz que esses termos, esse primeiro coeficiente aqui desses polinômios é igual a quê? É igual a menos a soma das raízes do polinômio. E quem são as raízes desses polinômios? As raízes de B de S são zeros, as raízes de A de S são os polos. Então, substituo B1 e A1 por essa soma e a gente chega na expressão do centro das assíntotas. Soma dos polos menos soma dos zeros dividido por N menos M. Certo? Então, é assim que a gente chega no centro das assíntotas.
Mas as assíntotas são as retas, então elas partem do centro e tendem a infinito, né? Mas infinito no plano complexo é onde, né? O plano complexo é um plano, né? Então, módulo ser infinito pode ser para cima, para baixo, na diagonal. A gente tem que saber os ângulos, né, dessas assíntotas. Então, considerando que G de S, né, é aproximadamente isso daqui, vamos aplicar a condição de fase nessa aproximação. Então, a fase de G de S é a fase, né, do numerador, que é zero, menos a fase do denominador, que é a fase de S menos alfa elevado a N menos M. Então, fase de S menos alfa elevado a N menos M é N menos M vezes a fase, né? E como S é um valor com módulo tendendo a infinito, a fase de S menos A é aproximadamente a fase de S. Então, a fase de S, que é esse ponto que está lá no infinito, que vai definir as assíntotas. Então, daí a gente chega à expressão que a fase de S é 180 ao múltiplo dividido por N menos M. Opa, esqueceu esse menos aqui? Não, não esqueci o menos, porque 180 e menos 180 é a mesma coisa. Então, para ter uma expressão mais simples, a gente deixa zero sem o menos. Certo? Então, essa é a expressão do ângulo das assíntotas. A depender do sistema, você pode ter uma assíntota, 2, 3, 4. Tá? Então, como é que a gente calcula os ângulos diferentes? Veja que tem esse L aqui, certo? Então, são N menos M assíntotas, nós vamos usar N menos M valores de L, para cada um desses valores. A gente vai ter um ângulo, só que a gente usa N menos M valores consecutivos, né? Tá? 0, 1, 2, se forem três assim, 0, 1, 2, ou menos 1, 0, 1. Não vou usar 0, 3, 9, aí não, né? Porque aí você vai calcular o mesmo ângulo. Só tem que ser valores consecutivos. Tá certo? Então, voltamos aqui àquele mesmo exemplo, tá? Que a gente já trabalhou. Então, o sistema tem dois polos e um zero. Então, a gente tem dois ramos que vão sair dos polos, né? Cada polo sai um ramo. E quando K tende a infinito, um ramo tende ao zero, M ramos, né? M no caso é igual a 1, que é o número de zeros, e N menos M, nesse caso vai ser 2 menos 1, vai ser 1 também, o outro ramo tende a assíntota. Centro da assíntota, soma dos polos, menos soma dos zeros dividido por N menos M, fazendo a conta aqui, substituindo dá zero, né? Então vocês conferem a conta. E o ângulo 180, 2L mais 1 dividido por N menos M, que é 180 graus. Certo? Então, a gente vai ter isso daqui. Tá? Então, eu coloquei uma setinha aqui para indicar a tendência dos gráficos quando K tende a infinito. Então, um ramo vai tender aqui ao zero. O outro ramo vai tender à assíntota de 180 graus, que é isso aqui para a esquerda. Não é isso? Pronto. Uma coisa interessante, se a gente pegar aqui a fórmula dos ângulos, veja que ela não depende dos parâmetros, dos coeficientes, né, dos polinômios. Ela só depende da diferença N menos M, que é o que a gente chama de grau relativo de G de S. Né? Então, a gente já sabe, assim, se tem um só, a gente já viu, tem uma assíntota só, é sempre 180 graus. Tá? Se forem duas, você pode calcular, vai dar mais 90 menos 90. Se forem três, aí vai dar 180, 60 graus menos 60 graus. Então, os ângulos das assíntotas, já se sabe, independem dos coeficientes dos polinômios, né, que formam a função de transferência. Já o centro não, o centro depende desses valores. E outra observação aqui é que o centro aqui era zero, né? E a assíntota era 180. Então, 0 para 180. Mas se o centro não fosse zero, fosse, sei lá, 5, ou menos 3, ou menos 7, a informação seria a mesma, né? Não importa nesse caso, e nesse caso unicamente, tá? Quando a assíntota é 180 graus, o centro é irrelevante, certo? Então, quando você tem só uma assíntota, que vai ser sempre de 180 graus, o centro dela não é relevante, tá? Você nem precisaria calcular, só nesse caso. Muito bem, então a gente já sabe que
os ramos partem dos polos, chegam nos zeros ou vão para as assíntotas, né? Então, uma coisa interessante saber é como elas partem, né? Então, você tem aqui um polo, por exemplo, aqui, né? Tem um polo. A gente sabe que o ramo vai partir. Ele vai partir para onde? Para a direita, para cima, para baixo, para a esquerda, na diagonal. Então, é isso que a gente quer calcular com essa regra 4 aqui, certo? Os ângulos de partida dos polos e equivalentemente, os ângulos de chegada nos zeros. Então, vamos de novo aqui partir do G de S, tá? Genérico. E eu quero saber, vou ter aqui um polo PI, tá? Eu quero saber com que ângulo o lugar das raízes parte desse polo. Então, eu vou pegar um ponto chamado de SI suficientemente próximo, bem pertinho, né? Que é ele que vai me dar a tendência. Qual é a condição de fase para SI pertencer ao LGR? É que a fase de G de SI seja múltiplo ímpar de 180 graus. Aí aqui eu desenvolvi a fase, a gente já fez esse desenvolvimento, né? Aí veja que o ângulo que eu quero calcular, né? Fase de SI menos E1, menos E2, aqui está até errado, E2, né? Depois eu vou corrigir no slide. P1, P2, e o ângulo que eu quero é esse aqui, ó, o ângulo entre esse ponto suficientemente próximo de PI e PI, certo? Que eu estou chamando de φI. Tá? Então, o que é que acontece? Vamos voltar aqui, ó. Como eu estou supondo que SI é muito próximo de PI, o ângulo entre SI e os outros polos e os outros zeros é aproximadamente igual ao ângulo entre PI, SI está suficientemente próximo de PI, e os outros polos e os outros zeros, certo? Então, isso que eu usei aqui, ó, no lugar de SI, eu botei PI, menos para o ângulo que eu quero calcular. Tá? Pronto. Então, com base nisso, eu isolo aqui o FI e eu chego aqui a essa expressão. Tá? Que é a expressão do ângulo de partida do polo de PI, soma dos ângulos entre PI e os zeros, menos soma dos ângulos entre PI e os outros polos. Tá? O J é diferente de 1, porque eu não vou fazer ele menos ele mesmo, né? Tá? Então, essa é a fórmula dos ângulos de partida. Para cada polo vai ter um ângulo de partida. E se eu tiver um polo múltiplo, né? Pode ocorrer, né? De eu ter um polo triplo. Aí, se eu olhar aqui nesse desenvolvimento... Opa, desculpe. Vou voltar aqui. Um polo triplo, se eu voltar aqui para esse desenvolvimento, eu teria 3 vezes esse φi. Né? Apareceria, né? PI, né? Ele é igual, eu tenho 3 iguais. Esse ângulo aqui apareceria 3 vezes. Então, 3 vezes φi igual a essa soma, certo? Então, falei 3 como exemplo, mas seria a multiplicidade do polo. E nesse caso, ó, eu tenho 3 polos. Digamos que eu tenho 3 polos no mesmo lugar, 3 polos iguais. Os ângulos de partida, os 3 ramos vão sair com o mesmo ângulo? Não. Então, eu tenho 3 polos, cada ramo... Vão sair 3 ramos diferentes desse polo, cada um deles com um ângulo diferente. E como é que eu calculo esses ângulos diferentes? Mesma coisa, eu pego aqui 3 valores, no caso, né? Que forem 3, né? 3 valores consecutivos de L. E para cada valor de L eu vou ter um ângulo diferente. Certo? E o ângulo de chegada nos zeros, eu uso o mesmo raciocínio, o mesmo desenvolvimento, tá? Então, eu já coloquei aqui direto a fórmula, tá? Exatamente o mesmo raciocínio, aí a fórmula vai ser a soma dos ângulos entre os zeros e os polos, menos a soma dos ângulos entre o zero e os outros zeros, mais 180 ao múltiplo. Se tiver a multiplicidade em a mesma coisa, né? Se o zero for de multiplicidade MK, mesma coisa que eu falei para os polos, aí você pega MK valores consecutivos de E. Voltamos aqui ao nosso exemplo, a gente tem 2 polos e um zero. Aí eu apliquei aqui a fórmula do ângulo de partida, né? O ângulo entre o polo e o zero, no caso só 1, menos o ângulo entre o polo e os outros polos, polo P1, né? Estou calculando o ângulo de partida de P1, menos 180 ao múltiplo ímpar, né? Então, como aqui é um ângulo só, eu posso pegar qualquer múltiplo de 180, eu peguei aqui 180 mesmo. Substituí os valores aqui e calculei os ângulos. Então, o ângulo
de 1 mais j raiz de 2, aproximadamente 55 graus. O ângulo de j, 2 raiz de 2, né? O número imaginário é 90 graus, menos 180. Essa conta aqui dá menos 215. Aí eu somei com 360, né? Para ficar um valor de ângulo entre menos 180 e mais 180, né? Então, menos 215 é a mesma coisa que 145 graus. Aí eu teria agora que calcular o ângulo de partida de P2, né? Mas veja, ó, o que é que acontece aqui? Vou voltar aqui. Os polos complexos aparecem sempre em pares conjugados. Então, o que ocorrer aqui nesse polo aqui de cima vai ocorrer de forma simétrica no polo de baixo. Então, com isso, a gente conclui que o ângulo de partida do de baixo, aqui, do conjugado, é menos o ângulo de partida do de cima. Então, a gente não precisa calcular. Então, já usei aqui essa propriedade. O ângulo de partida com P2 é conjugado de P1, o ângulo de partida de P2 é menos o ângulo de partida de P1, que é menos 145. Ângulo de chegada em Z1, ângulo entre Z1 e os polos, soma dos ângulos entre Z1 e os polos, menos o ângulo de Z1 e os outros zeros, mas não tem outro zero, né? Então é só isso aqui mais 180. Então fazendo essa conta daqui, isso aqui vai dar zero, certo? Por que dá zero, né? Porque, por simetria também, né? Em relação ao eixo real, né? S menos E1, o ângulo de Z1 menos esse polo e o ângulo de Z1 menos o polo de baixo são complementares. Então, a soma desses ângulos vai dar zero, certo? Por isso que eu botei aqui direto, aqui é zero, eu nem calculei os ângulos, tá? Depois, se você quiser confirmar, você calcula os ângulos, você vai ver que vai dar zero. Nesse caso, por simetria, devido ao fato de os polos complexos aparecerem em pares conjugados. Tá? Então, esse ângulo de chegada é 180 graus. Então, eu vou mostrar aqui já o gráfico. Eu desenhei aqui ó, o ângulo de partida, de azul, 145 no de cima e menos 145 no de baixo, certo? Tá? Ok? E o ângulo, né? Então você pega um ponto ó, chegando aqui em menos 2, suficientemente próximo, é um ponto que vai estar aqui à esquerda, não é isso? E o ângulo que esse ponto que está aqui à esquerda vai fazer com o menos 2 é 180 graus. Veja que eu estou chegando a essa conclusão sem ver a equação, né? Veja que na equação deu realmente 180 graus. Mas eu já poderia deduzir isso. Por quê? Porque esse ramo aqui chega, né? Eu já desenhei aqui o lugar do eixo real, então esse ramo chega em menos 2 pelo eixo real. Então, por inspeção, só de olhar aqui eu já concluo que esse ângulo é 180, certo? Sem precisar calcular. Então, sempre que os ramos partem ou chegam no eixo real, a gente pode fazer essa análise por inspeção, sem precisar usar as fórmulas. Tá certo? Então veja que aqui a gente já tem algumas informações, né? Então a gente já sabe que um ramo vai partir desse polo aqui de cima, com 145 graus, o outro vai partir daqui de baixo, menos 145 graus, e no infinito, um ramo vai para o menos 2, o outro tende a assíntota de 180 graus. A gente não sabe ainda o que acontece no meio, né? No meinho aqui. E aí essa outra regra que a gente vai usar vai nos dizer o que é que acontece no meio. São os pontos de ramificação. O que é que a gente chama de ponto de ramificação? São pontos em que o diagrama, dois ou mais ramos do diagrama se encontram. Isso corresponde a polos de malha fechada múltiplos, né? Raízes múltiplas da equação característica de malha fechada. Tá? Então vamos ver como é que a gente equaciona isso. Então aqui eu peguei de novo a equação característica, 1 mais k de g de s igual a zero. No lugar de g de s substituir b sobre a. Então a gente tem aqui que a mais kb de s tem que ser zero. Eu chamei essa função a mais kb de s de f de s. Então uma coisa conhecida é a seguinte, ó, eu tenho um polinômio, tá?
Então, se S for, no caso S0, é uma raiz múltipla desse polinômio, digamos que eu tenha, por exemplo, S menos 5 ao quadrado. Então, o 5 é raiz de f de S, e se eu derivar isso daqui, S menos 5 ao quadrado, vai dar 2S menos 5. Então, vai ser também raiz da derivada. Certo? Então, se S é uma raiz com multiplicidade M0 de F, então S0 vai ser uma raiz de F', de F duas linhas, até a derivada de ordem M0 menos 1 de S. Certo? Então, essa é a propriedade dos polinômios. Então, por exemplo, para que S0 seja raiz dupla, F de S0 tem que ser 0 e F' de S0 tem que ser 0. Então, fazendo F de S0 igual a 0, tá certo? Aqui o F de S é esse valor, fico com A de S0 mais KB de S0 igual a 0. Então, eu posso achar o K, tá certo? O K é menos A sobre B, em S0, que é menos 1 sobre G de S. Tá? Agora, o F' também tem que ser 0. Quem é o F'? Derivada em relação a S, né? A linha de S0 mais KB' de S0. Só que agora eu vou substituir o K, que eu achei aqui em cima, aqui, e vou chegar a essa expressão aqui de baixo. Opa, até faltou aqui um igual a 0, né? Depois eu conserto no slide antes de colocar no cigarro. Certo? Isso aqui é igual a 0. Mas o que é essa expressão aqui? Lembra o quê? Lembra a derivada do quociente. E é exatamente isso aqui. Ó. Derivada do quociente igual a 0. Tá? Então, isso simplifica, né, a maneira, né, a fórmula para achar esse ponto de ramificação. Então, os pontos de ramificação são pontos pertencentes ao LGR, tais que a derivada de A sobre B igual a 0. Por que eu coloquei aqui pertencentes ao LGR? Porque essa condição da derivada ser igual a 0 é a condição necessária. Ela não é suficiente. Então, pode ser que exista um ponto que satisfaça isso daqui e que não seja, e que não pertença ao lugar das raízes. Então, por isso que a gente tem que achar os pontos que satisfazem isso e depois verificar se eles pertencem ao lugar das raízes ou não. Certo? Então, isso aqui para ser um ponto de ramificação. Mas o ponto de ramificação pode chegar a 2 ramos, ou 3, ou 4, ou 5. Tá? Pode ser, né, um ponto de raiz dupla, tripla. Então, para saber se é um de raiz múltipla, mais do que dupla, né, tripla, quádrupla, a condição necessária é que a derivada de A sobre B até ordem M0 menos 1 seja iguais a 0. Certo? Então, essa é a fórmula que se costuma usar para achar ponto de ramificação. Assim, se for só um ponto com raiz dupla, tá? Tem essa formulazinha aqui, né? Igual a 0. Isso aqui igual a 0 que é possível usar. Mas aí você não detecta se tiver, por exemplo, um polo triplo. Certo? Então, essa expressão aqui mais geral lhe permite achar, certo, polos de qualquer multiplicidade. Aqui o nosso exemplo, ó. Aqui o G de S, A sobre B é isso aqui. Eu derivei aqui, isso aqui tem que ser igual a 0. Tá? Então veja que é só o numerador, né, que tem que ser igual a 0. Então esse numerador é aquele A'B menos AB', né? Dessa expressão aqui, ó, A'B menos AB'. Certo? Tem que ser igual a 0. Então, numerador igual a 0, dá um polínômio de segundo grau, a gente tem duas raízes. E agora, essas raízes já são pontos de ramificação? Não, aí eu tenho que verificar se elas pertencem ao lugar das raízes. Aí veja que quando eu chego nessa regra, nesse ponto, eu já tracei o lugar das raízes no eixo real. Certo? Então, como esses são valores reais, eu já sei, né, aqui nesse ponto se pertence ao lugar das raízes ou não. Então, aqui olhando ao eixo real, menos 3,73 está aqui, ó, no trecho do eixo real que pertence ao lugar das raízes. Então, ele pertence ao lugar das raízes. Opa, então esse aqui vai ser um ponto de ramificação. Já menos 0,27, não, está fora, ó, não pertence. Então, ele não entra. Então, S0 é o único ponto de ramificação.
Eu já coloquei aqui, menos 3,73, né? Se zero é igual a menos 3,73, e com isso a gente já pode completar o esboço do lugar das raízes. Então, esse ramo sai aqui com 145 graus e vai chegar aqui nesse ponto de ramificação. O mesmo com o ramo daqui de baixo, certo? Eles vão se encontrar aqui, um ramo vai tender ao zero, menos 2, e outro ramo vai tender a 5, 180 graus. Tá? Então, aqui, de certa forma, já completa o esboço, certo? Já daria para saber antecipadamente se tem esse ponto de ramificação? Já. Né? Veja que antes disso, ó, de eu fazer isso aqui, vou pegar o último esboço. Eu tenho isso aqui, ó, eu tenho essa parte aqui no eixo real com dois ramos divergindo. Né? Então, para eles divergirem, aqui, um ir para menos 2, outro para menos infinito, eu tinha que chegar em um ponto aqui no meio dos ramos. Tá? Então, aqui já dava para eu saber que tem um ponto de ramificação. Até quando calculasse, já esperar achar esse ponto. Certo? Bom, apesar desse esboço estar completo, tá? Tem outra regra importante que é a última, né? Que é o cruzamento do lugar das raízes com o eixo imaginário. Por que isso é importante? O eixo imaginário é o eixo que representa a transição entre a estabilidade e a instabilidade. Né? É importante a gente saber se ele cruza ou não. Porque a gente já viu que não vai cruzar. Mas como é que a gente testa isso? Tem duas formas, tá? de testar isso daqui, de calcular isso daí. Testar estabilidade, né? Critério de Routh-Hurwitz. Né? Então a gente aplica o critério de Routh-Hurwitz, a gente vai achar os valores de K para os quais o sistema é estável e na fronteira dessa faixa de K é o limiar da estabilidade. Né? Então, digamos, eu acho K entre menos 2 e 3. Então o limiar da estabilidade está em menos 2 e está em 3. Então eu acho esses valores. Achando esses valores de K, eu acho os polos e vou identificar aqueles que estão no eixo imaginário. Tá? Então, isso é uma maneira de fazer. A outra é mais direta. Tá? Eu substituo S igual a J ômega na equação característica. Por que S igual a J ômega? Porque isso aqui caracteriza o eixo imaginário. Parte real é igual a zero. Substituo na equação característica, eu vou achar o ômega e o K que dão essa informação, né? Sempre vai dar certo, porque como é que eu escolho uma ou outra, né? A segunda forma já lhe dá o ômega e o K. Na primeira forma você vai calcular só o K, depois você tem que substituir na equação característica e achar o ômega. Tá? Mas essa segunda, às vezes, fica uma equação muito complexa, tá? Uma equação muito complexa e às vezes você não consegue resolver, às vezes com o critério de Routh é mais fácil. Está aqui o exemplo. Então, peguei aqui G de S, achei o GMF. Aí veja que aqui é um polinômio do segundo grau, né? Então, como é um polinômio do segundo grau, basta eu verificar se todos os coeficientes têm o mesmo sinal. Então, eu vou ver aqui que o sistema é estável para K maior que menos 1,5. Como eu estou analisando o lugar das raízes para K positivo, então veja que para K positivo o sistema vai ser estável, então não vai ter cruzamento com o eixo imaginário. Agora, se eu substituir na equação característica, a equação característica é desse denominador aqui, substituir S igual a J ômega. Eu vou ficar com essa expressão igual a zero, mas veja que isso aqui é um número complexo, né? Número complexo igual a zero, a parte real tem que ser igual a zero, que é isso aqui, e a parte imaginária tem que ser igual a zero. Aí veja que deu uma equação não linear, tá vendo? Era a equação, nesse caso aqui vai ser fácil de resolver, mas no caso geral nem sempre é assim tão fácil. Aí se eu pegar essa equação de baixo, para isso aqui ser zero, ou ômega igual a zero, ou K igual a menos 2. Se ômega for zero, eu substituir na equação em cima, eu acho K igual a menos 1,5. Isso não configura um cruzamento, porque o K tem que ser positivo. E se o K for menos 2, eu substituir K igual a menos 2 aqui em cima, eu vou achar ômega mais ou menos 1, mas K igual a menos 2 também não caracteriza um cruzamento, porque o K tem que ser positivo.
E aí está o nosso esboço, tá? Completo. Esse esboço está, assim, a precisão não. Veja que entre o que aconteceu entre k igual a zero e o ponto de ramificação, assim, eu não tenho como saber se isso aqui é exato. Isso é um esboço, não é o diagrama exato. O diagrama exato, eu teria que pegar alguns pontos, alguns valores de S aqui. Isso realmente não precisa. Aí sim, aí a gente vai usar as ferramentas computacionais, né, para o esboço, para o diagrama exato. Esse esboço aqui é para a gente saber a tendência. E aqui ela está bem caracterizada. A gente tem com K igual a zero, o sistema é criticamente subamortecido, aumenta o valor de K, quando chega aqui o sistema fica criticamente amortecido, e à medida que aumenta o valor de K, o sistema fica sobreamortecido. Quando eu aumento muito, eu vou ter um polo dominante tendendo a menos 2, e outro polo que vai ser menos infinito, que não vai ser dominante, tendendo a menos infinito. Então, eu sei o que vai acontecer com a resposta. Tem uma estimativa da resposta de malha fechada à medida que K varia de zero a infinito. Essa é a ideia do diagrama. Tá? E essa é uma das razões que a gente precisa saber fazer esse esboço, mas a razão maior, como eu falei, é quando a gente for colocar um controlador. Veja que o meu esboço aqui não está tão diferente do MATLAB, né? Na verdade está, né? Porque aqui o 145 ele sobe um pouquinho antes de descer. Aí no esboço que eu fiz aqui ele não subiu tanto, tá? Mas isso, bom, não dá para a gente fazer milagre com o esboço, né? Tá certo? Bom, então aqui eu deixo, essas eram as regras, eu deixei aqui alguns exercícios para casa, tá? Então nesse exercício aqui eu separei em são 7 esboços para você fazer, eu separei em 2 classes, né? Veja que nesse aqui eu começo com um sistema que tem um 0 e 2 polos, e eu vou acrescentar um polo, tá? Primeiro em menos 12, depois em menos 9, depois em menos 4. Aqui está errada a equação, né? Esse S mais 12 é para estar embaixo, depois eu vou consertar. Tá? Então aqui a ideia é o quê? É saber qual é o efeito de colocar um polo e ver o que acontece com o lugar das raízes. Aí primeiro um polo mais longe, depois vai chegando para mais perto, e ver qual é essa diferença. Por que esse estudo é interessante? Porque o controlador que você vai botar, ele vai ser polos e zeros, vai ser composto de polos e zeros. Então eu quero saber, se eu boto um polo menos 12 no controlador, o que é que acontece com o lugar das raízes? Então esse é o objetivo desse estudo. E nesse segundo aqui, nesse grupo aqui, o objetivo é você comparar o efeito do polo e o efeito do zero. Tá? Então peguei esse sistema aqui, que tem os polos menos 1 e menos 3. O que é que acontece quando eu boto um polo menos 5? O que é que acontece quando eu boto um zero menos 5? Tá? Então, sugiro que vocês façam esses esboços, tá? Então, fazendo esses esboços, vocês já vão exercitar bastante isso, né? Qualquer dúvida pode me procurar, claro. E é isso. Por hoje, né? Por essa aula de agora. Hoje, não necessariamente, né? Depende de quando você for ver o vídeo. Então, por enquanto, é isso, né? Que eu tinha para falar nessa aula. Obrigado pela atenção e até a próxima.